Tá gravando. Bom, boa tarde para todo mundo. Vou apresentar então o calendário do mundo, né? Então nós estamos no ano de 2020, certo? E eu fiz o estudo baseado no livro de Enoque. Ok? Eu vou apresentar as datas em Gênesis, os contemporâneos bíblicos, o cálculo dos anos das gerações, as coisas importantes que são os pontos fixos, o nascimento de Jesus, né? O calendário de Enoque e as semanas de Enoque. Aí vou apresentar os versículos de Mateus, a geração da vinda que somos nós, e Apocalipse e a volta de Jesus. Então, em primeiro lugar é o seguinte. São 7 dias da criação, nós já vivemos 6. O primeiro dia Deus criou os céus e a terra, depois Deus criou os mares, os rios, depois as plantas. No quarto dia o sol e as estrelas e a lua. No quinto dia os peixes e as aves. E no sexto dia o homem. Então, preste atenção no quarto, no sexto, né? No quarto e no sexto dia, para vocês entenderem. Então aqui você tem os versículos do capítulo 5 de Gênesis, que você pode se basear para fazer todas as contas, né? Por exemplo, aqui fala que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança. Aí depois fala que Adão gerou 7, depois que gerou 7, viveu 800 anos. 800 mais 130 dá 930. E foram todos os dias de Adão 930 anos. Então você pega o ano 0 e vai acrescentando esses versículos aqui e você vai fazendo um cálculo. Ok? Você pode fazer também um gráfico diluviano aqui, entre o dilúvio e após o dilúvio. E aí você vai colocando aqui as barrinhas dos anos que eles viveram. Adão, 7, eu não coloquei Caim não. Enos, Cainã, Maalel, Jared, Enoque é bem pequenininho, que ele foi levado para Deus. Depois vem Matusalém, que é o maior de todos. Depois Lameque e Noé. Noé atravessa o dilúvio. Você veja que a parte de baixo, cinza, é o dilúvio. Aí vem Cão, Sem, Jafé, até chegar em Arão e Moisés. Bom, então o que a gente faz? A gente pega os versículos bíblicos e vai fazendo uma tabela. Eu estou aqui com os anos bíblicos, o ano antes de Cristo, os anos de vida que cada um tiveram, a pessoa que nasceu, quando que morreu e os versículos. Então você vai fazendo aí, vai construindo as datas até o nosso dia de hoje. Por exemplo, o dilúvio aconteceu no ano 1657. Noé nasceu em 1056. Então, quando tinha 600 anos, aconteceu o dilúvio. Ok? Os anos eram contados com 364 dias e era igual aos anos nossos agora. Uma curiosidade, por exemplo, Abraão, ele nasceu em 1948. E quando foi que Israel voltou a ser nação? Agora em 1948. Só que esse aqui é 1948 desde o ano 0, tá? Então, comparando aqui. Aí eu fiz umas equações também aqui com x mais 137, y, z. Você vai calculando as datas de muitas coisas. Inclusive a data que José se tornou rei do Egito. Foi com 30 anos. Certo? E aí você vai fazendo essas contas até chegar em Jesus. Então aqui tem 3.781, mas aí você faz umas correções nos calendários que houveram na época, e aí você tira esse atraso e você vê que Jesus nasce no ano 4000. Então Deus fala para Daniel que ele dá um dia para cada 1000 anos. Então veja, lá como eu mostrei, o sol foi feito no quarto dia. E as estrelas, e a lua. Então Jesus nasceu no quarto milênio depois de Adão. Ok? Então nós temos aí os pontos importantes, que são o ano 0, o nascimento de Noé, o nascimento de Jesus e o dia de hoje. No calendário judaico é praticamente a mesma coisa, só tem que corrigir esses 200 anos aí que a gente falou. E no calendário cristão, o ano 0 é 3.781, o ano de Noé é menos 1056, que é antes da era. O ano de Jesus é no ano 0 e nós estamos hoje em 2020.
Só que Jesus nasceu 4 anos antes da data que está registrada. Então tem que fazer essa correção. Então veja lá, no quarto dia, nasceu o Sol. Então nasceu Jesus no quarto milênio. Tá bom? Então tem aí Isaías. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá dar à luz um filho e se chamará o seu nome Emanuel. Bom, agora vamos ao calendário de Enoque. Então vocês viram aí que já existe uma relação entre o tempo de vida e o tempo da criação. Nós estamos para completar 6.000 anos de Adão para cá. Então significa que nós vamos entrar no 7º dia, que vai ser o milênio. Ok? Tá todo mundo me ouvindo aí? Então tá. Então continuando. Sim, tô. Então vamos lá. Então o calendário de Enoque foi baseado nesse livro aí, ok? Que é um livro de uma tradução aí brasileira, mas ele é razoável. Eu achei outros melhores para fazer a tradução e cálculo. O que eu fiz? Vocês estão vendo Stonehenge? Então, Stonehenge é o seguinte. Ó, se alguém quiser falar, clica no microfone vermelho aí, libera o som e pode fazer pergunta. O Stonehenge, a pessoa fica no centro e vai olhando as portas em relação às portas da frente e as portas de trás. E vai alinhando o sol para saber a nascente e o poente. Então, foi assim que foi feito o calendário de Enoque. Então, nós temos aí a cidade de Jerusalém, o sol nascente e o sol poente. O anjo Uriel ensinou tudo isso para Enoque, eles não sabiam nada na época, e construíram esse primeiro calendário. O que eu fiz? Reproduzi o calendário e testifiquei matematicamente que o livro de Enoque é verdadeiro. Eu consigo fazer os calendários agora. A partir de qualquer data que vocês me derem, eu posso fazer um calendário e fazer previsões. Isso tudo está ensinado no livro de Enoque. Então tem 6 portas de nascente, 6 portas de poente. Ao todo são 12 portas. O que é cada porta? Um mês. Porque naquela época eles chamavam de portas por causa do Stonehenge aqui. Ó. Tá vendo as portas aqui? Então veja. Então tem 6 meses de ida e 6 meses de volta. Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu canal, O Tempo do Fim, e veja lá o calendário de Enoque que eu explico melhor como é que é feita essas portas, tá? Então aí você, com essas portas, você calcula todos os anos e vem calculando. Então, ó, primeira porta, segunda porta, terceira porta, quarta porta, quinta porta, sexta porta, sétima, assim. Depois, a sétima, começa a regredir as portas. E você tem 31, 30, 31, 30, 30, 30, 31, 30, 31, 30, 30, 30. E aí você tem as frações. 7 partes são dia, 11 partes são noites, 8 partes são dias, 10 partes são noites. Então, ao todo, sempre é 18, é uma constante. O dia é transformado em 18 partes. Isso dá 1 hora e 33 minutos. Aliás, 1,33, né? Que é 1/3 de hora, 1 hora e 20 minutos. Então, esse 1/3 de hora é para representar a quantidade dos anjos caídos, que foi 1/3 do céu. Então, com esse calendário, essa tabela que estou mostrando aqui, eu fiz os cálculos dos anos e de tudo que está para ser mostrado ainda agora na sequência. Se alguém quiser tirar dúvidas sobre esse calendário, também me procura, porque aqui é só fração de dias, os meses do ano e as estações, o equinócio, o solstício e assim por diante. Está no site lá, O Tempo do Fim, ou no Lucas Máximo Alves tem um vídeo explicando. Então, as semanas de Enoque, o que acontece? Enoque dividiu o mundo em 10 semanas. Então, eu fiquei procurando saber quanto que é a duração de cada semana para Enoque. Então, o melhor número que eu consegui achar é o 666, por incrível que pareça. Por quê? Porque Jesus nasceu no ano 4000, então se você fizer o cálculo, dá 3.996. Então, ele nasceu menos 4 anos antes da nossa era, do que é contado no calendário. Eu peguei esse número, dividi pelo número de dias que foi para criar o homem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O homem foi criado no 6º dia. Dividindo 3.996 dá exatamente 666. Então você vai somando 666 e você descobre o que acontece em cada semana. Então eu vou mostrar para vocês o que acontece em cada semana na nossa era. Tá?
Então vamos lá. Então aqui nas semanas de Enoque nós temos a primeira semana, Adão é criado. Então a previsão é o seguinte, Enoque começa a falar e diz, eu fui sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Então o que acontece? Na segunda semana, está escrito assim, a grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, o fim do primeiro, que é Adão, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é contemplado, a iniquidade crescerá e durará a segunda semana e executará o juízo e o decreto. Então, o que aconteceu? Os descendentes de Adão morreram, os pecadores morreram e se multiplicaram o pecado na terra. E vem o dilúvio, que é o juízo que ele fala. Terceira semana. Durante a sua conclusão, o homem na segunda planta dos justos do julgamento será selecionado. Quem foi escolhido? Abraão. E depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Então, Abraão é considerado a semente, né? A planta. Quarta semana. Durante a conclusão, a visão dos santos, dos justos, será vista a ordem das gerações. Após esta geração, tomará lugar a habitação e será feita para eles. Moisés foi levantado e ele levantou o tabernáculo, que é a habitação, e criou-se o sacerdote levítico. Na quinta semana, durante a conclusão da casa da glória e a dominação, o templo de Salomão foi construído. Na sexta semana, exatamente batendo novamente com aquele cálculo. Na sexta semana, aqueles que existirem serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria. E nele se levantará um homem e virá. E durante sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo e toda a raça eleita será dispersa. Então Jesus nasceu, Tito invadiu Jerusalém, a casa foi queimada com fogo e os judeus foram, o templo foi destruído e os judeus foram dispersos para Jerusalém. Então Enoque, 4.000 anos antes de nós, já sabia que ia acontecer tudo isso. Na sétima semana, olha lá, uma raça rebelde se levantará, inúmeros serão os seus atos, todos eles atos de perversidade. Nasce Maomé em 632 e ocorre a invasão islâmica no ano de 632 até 662, quando ele invade a Europa. Na oitava semana, que agora é um pouco depois da sétima, né? Aqui tá errado, aqui não é esse, é na oitava. Deixa eu te girar e colocar aqui embaixo. Então, nessa sétima semana aqui, nós temos assim, ó, a oitava semana. Da retidão para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os espectadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para a sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para sempre. Então, isso aqui é o crescimento da igreja, certo? Igreja, que ficou faltando. Tá? Aí, na nona semana, né, do julgamento da retidão será revelado para todo mundo, toda obra de maldade desaparecerá e de toda a terra, e será marcado a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. O mundo será marcado para a destruição, tem a volta de Jesus. Então, depois da volta de Jesus, né, vem o final do milênio, que está profetizado na 10ª semana e assim por diante. Então, só lendo aqui no finalzinho, né, aí fala que o céu se apartará da terra, e lá em Apocalipse fala que os céus e a terra se desaparecerão na frente de Deus quando haverá o grande juízo. Ok? Então, esse aqui foi o cálculo das semanas de Enoque. Então, vamos voltar à apresentação lá. Certo? Então, vocês deram para ver que pela contagem do calendário de Enoque e pela contagem dos milênios, nós estamos na semana na semana de Enoque é a 7ª semana, né?
E na semana de Deus, nos dias de Deus, é o sexto dia. Então aqui a geração da vinda está escrita assim, ó, em cada Mateus, Lucas e Marcos. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Então Jesus está falando lá em Mateus 24 sobre os eventos da vinda, depois vocês podem ler. Em Marcos 30 está escrito assim, com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Então, para você entender bem essa situação, eu fiz aqui uma comparativo, que depois eu posso mandar para vocês, eu acho que já mandei, de todas as passagens bíblicas na ordem que foi citada e na ordem temporal que eu imagino que seja a ordem comparando com a história. O que já aconteceu e o que vai acontecer. O dever de vigiar, as perguntas dos discípulos, a parábola da figueira, que a Jerusalém sendo renovada, a geração da vinda somos nós. A partir de agora vai surgir falsos profetas e vai ter que distinguir quais são os verdadeiros e os falsos. Aí começa o princípio das dores, que são guerras. O evangelho é pregado em todo mundo. Deus abençoa todo o seu povo com o Espírito Santo 7 vezes mais, o conhecimento vai multiplicar. Vai ter muito escândalo e traição, que as pessoas não vão querer dar sua vida por amor a Jesus, então com medo da morte vão trair uns aos outros. Jerusalém será cercada, acontecerá a grande abominável desolação do anticristo, e a partir daí Jesus fala para fugir, não é mais para pregar o evangelho, é para fugir, se esconder. Aí vem a grande tribulação e vão fazer uma falsa vinda, porque o povo está escondido e o anticristo ainda quer matar gente, então ele vai colocar o projeto Bluebeam para funcionar, para dizer que Jesus está aparecendo nas nuvens, aí para as pessoas saírem dos esconderijos, para ele poder continuar matando. Mas não, é falsa vinda. E depois eles ficam uma época descansando, achando que eles venceram, a besta vai achar que venceu os cristãos, que ele matou todos, mas vai sobrar um remanescente. Vai ter uma falsa fé, uma falsa religião, e Jesus vem como um relâmpago. Só que lembre-se, ele vem instantaneamente levar os que estão vivos, mas os mortos serão ressuscitados. Os céus e a terra vão passar, esse céu que está aí vai mudar e todas as estrelas também vão mudar. Então não adianta fazer Bluebeam, porque o que Deus vai fazer é muito mais poderoso. E aí acontece que Jesus vem batalhar a guerra do Armagedon com alarido e voz de trombeta. Alarido é gritaria, certo? Tá bom? Então é isso aí. E essa parte aqui, um é deixado, outro é levado, aqui pela tribulação do dilúvio, quem fica são os salvos, quem é levado são os ímpios, por causa do dilúvio. Ele está comparando com o dilúvio. Então aqui significa o seguinte, que Jesus falou que os ímpios serão amarrados em molhos e os anjos virão e lançarão no fogo. E depois o trigo, que é o justo, vai ser colocado na presença de Deus. Bom, então agora voltamos para o final da apresentação aqui. Então, considerar isso. Se o pai de família souber a que vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, será que a gente consegue saber quando é que Jesus vai voltar? Ele está falando aqui um condicional. Se você vigiar, você vai saber. Certo? Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, Jesus vai minar a casa de quem não está preparado. Lembra-se daquela parábola em que quem construiu sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. Então, quem construiu sobre a rocha vai vir a tempestade e vai ficar firme. Quem construiu sobre a areia vai desmoronar. Em Apocalipse diz assim, ó: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Nessa frase aqui, se você cancelar o não, você conclui que Jesus vai revelar quando estiver mais próximo a hora que ele vai vir. Olha lá, porquanto se estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu saberás em que hora virei contra ti.
se você cancelar os não. Então a frase oposta também é válida. E Paulo fala assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Ladrão não é que é escondido, ladrão é de repentino. Porque Jesus vai vir com uma grande gritaria. Os mortos vão ressuscitar e nós que estivermos vivos vamos ser transformados. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então o que acontece? Se você estiver na luz, você não vai ser surpreendido como ladrão pelaquele dia. Mas se você estiver em trevas, você vai. Então isso que quer dizer é o ladrão. Não quer dizer que é repentino arrebatamento antes da tribulação. Nós vamos passar por a grande tribulação, porque Jesus vai moer o trigo. Certo? Então aí a volta de Jesus, ela é representada nesses 3 versículos aí. Ok? Conclusões. Vamos lá. Adão e Sete foram contemporâneos de Enoque, Matusalém e Lameque. Matusalém e Lameque foram contemporâneos de Sem e Noé. Noé foram contemporâneos de Heber, Abrão, Jacó e Levi. O que significa que os registros da criação do Éden podem ter passado de Adão diretamente para Enoque, Matusalém e Lameque, e de Matusalém e Lameque para Noé, Sem, Heber e Abrão. E de Noé, Sem, Heber e Abrão para Isaac e Jacó, os filhos, ou Levi, e de Isaac e Jacó ou Levi para os José, os filhos do cativeiro do Egito, até chegar em Moisés, que foi possivelmente autor do livro do Gênesis, ou algum antecessor seu, que inclusive pode ter sido o próprio Abraão ou mesmo José, dado seus graus de cultura da época. Então nós ainda não sabemos quem escreveu o Gênesis, pode ter sido Moisés, qualquer um deles. Ou talvez até mesmo Enoque. Então, porque Enoque escreveu 365 livros, só nos restou 2. E eu vou mostrar para vocês. Aí, ó, o livro de Enoque foi esse que eu me baseei, tá? Aqui do lado vocês veem as semanas de onde eu tirei, certo? Então tá aí. Então, o livro de Enoque foi passado, e aí até chegar e construir o Gênesis, né? Que foi escrito o Gênesis, já foi uma organização desde a criação. Segunda conclusão. Segundo a Bíblia, o calendário judaico, estamos no ano 5.797, com um erro de mais ou menos 216 anos. Esse erro eu já corrigi, tá? Devido a cativeiros da Babilônia, contagem diferente dos meses e anos em relação ao nosso calendário gregoriano. Nós tivemos o calendário juliano e o calendário gregoriano. Já foi feito 4 mudanças de calendário na humanidade. Tá? Os chineses têm um calendário deles, e os islâmicos têm um calendário deles também diferente do nosso. Tá? Então, com essas contas aí, tem uma perda de 216 anos, mas eu já corrigi pelas minhas pesquisas. Deus fala na sua palavra que o homem foi feito no 6º dia, no 7º descansou. Então, nós estamos no 6º milênio, Deus vai descansar. Então, o homem pecador não deu descanso para Deus. É só o homem justificado. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Salmo 94, 2 Pedro 3,8. Vocês podem conferir lá. O novo homem gerado em Cristo, Efésios 2,15, do qual Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, Efésios 1, 22, 23 e 4, 15 e 8, estará pronto quando Jesus voltar. Apocalipse 19, 7 e 9. O homem gerado em Adão, segundo a carne, não deu descanso para Deus por causa do pecado, mas o novo homem gerado em Cristo, segundo o Espírito, sim. Portanto, é melhor ficar de sobreaviso, porque nós estamos completando nesses próximos anos os 6.000 anos de que Deus precisa, desde que Deus pôs o homem na terra. No 7º, Deus irá descansar e todo o exército do céu estará pronto, segundo Gênesis 2:1. Ó Maranata, tudo isto pode não ser apenas uma coincidência. Acorde, Jesus está voltando. Agora eu deixo espaço para perguntas. Podem liberar o microfone e fazer perguntas. O calendário de Enoque está aqui, ó. Eu fiquei só com a dúvida que você falou, teve uma hora aí que você falou que era... E o calendário do mundo está aqui, pode falar. Que você falou, por analogia ao dilúvio, de que os ímpios serão levados e os que vão restar seriam os salvos. É o contrário do que a igreja ensina. Fala. Pois é exatamente isso, que todo mundo fala aí do arrebatamento, que não sei o quê. E tem até a novela aí do Apocalipse aí na TV Record, do arrebatamento, e todo mundo fala do arrebatamento, que as pessoas
serão salvas, serão arrebatadas, e aí fica... Não, é o seguinte, vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado, só que primeiro Paulo fala assim, nós não precederemos os que dormem, os mortos ressuscitarão primeiro e os que ficarem vivos serão arrebatados. Mas quando é que serão arrebatados? Exatamente na última hora, na 7ª taça e na 7ª trombeta. Durante as trombetas, Deus estará acordando as pessoas para o arrependimento. Depois que entrar as taças, o coração é endurecido e não tem mais arrependimento. E vai acontecer pragas no mundo e nós não teremos pragas nenhuma, porque Deus fala que vai fazer a distinção entre o justo e o ímpio. Então, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Vai cumprir o Salmo 91. Certo? Agora, para você entender essa questão do arrebatamento lá em Mateus 24, um será levado e deixado, olha o contexto, no versículo anterior, ele está falando do dilúvio. Quem é que foi levado no dilúvio? Foram os ímpios. Então, é muita interpretação errada. Inclusive, o pré-tribulacionismo é perigoso porque ele diz que Jesus vai tirar todo mundo antes, aí ninguém se prepara, começa a vir os problemas que já estão vindo, ninguém se santifica, ninguém se arrepende e perde a alma. Porque Jesus falou assim, que quem negar o meu nome, eu negarei diante do Pai. As faltas, ele não vai imputar, porque nós já fomos perdoados, mas quem negar vai imputar, porque ele fala assim, se fores infiel, Deus permanece fiel. Se você tiver falta, Deus vai permanecer fiel. Mas o que acontece? Lá em Apocalipse está escrito que a besta fez com que fosse posto um sinal. O que é fez? É obrigado. Então você vai ter que resistir pela fé, dizer assim, eu não quero, então você vai morrer. Então eu morro, mas eu não perco a minha salvação. Porque Jesus falou, quem perder a sua vida, salva lá. Quem tentar salvar, perder lá. Então o que acontece? Pessoas vão sobreviver 3 anos e meio sem poder comer, nem comprar, nem vender, porque Deus vai dar providência. Isso Deus já tem dado testemunho na igreja. Conheci uma irmã que fazia 5 anos que ela só orava e bebia água, porque Deus mandava, beba um copo d'água e ore. E ela estava bem. Deus fez esse milagre com ela para provar que nessa época nós vamos ser sustentados. Ok? Mais pergunta? Pode perguntar. Aqui. Entendi. Tá, eu mando. Não, eu vou mandar para todo mundo. Tá, eu mando. Beleza, manda esse outro material aí que você fez aí desse calendário, você já mandou? Beleza. Tá. Agora o livro de Enoque, eu não sei se você já me enviou uma vez, eu não sei. Me envia de novo aí o livro de Enoque. Tem várias traduções. Compartilha aí que eu vou baixar e ler. Tá bom, tem várias traduções, tem que ver que cada tradução é diferente, porque o livro de Enoque ele é muito, muito antigo. Então, a outra coisa que é curiosidade, não sei se vocês viram, eu passei rápido, mas dá para calcular a época que o anticristo nasceu. É porque eu não quis que vocês percebessem sem... lá, olha lá, o que nós estamos aqui na onda da nossa era? 1994, preste atenção. 9, 0, 1, 2, 3, 4. 9 vezes 666 dá 5.994. Você subtrai 4.000, que é antes do tempo que Jesus nasceu, né, que é a contagem do calendário, dá 1994. Jesus, todas eles tomaram poder com 30 anos de idade. Certo? Você pega todos os reis, eles com 30 anos de idade, eles tomaram poder. Jesus reinou 3 anos e meio, porque ele foi morto, ele entrou com 30 anos, morreu com 33 anos e meio. Na maçonaria, o grau importante, eu não gosto de maçonaria porque eu não creio em Jesus, mas o grau importante é 33. Então você pega em 1994 e some 30 anos, você vai saber mais ou menos a época que o anticristo vai se levantar. Então vamos lá. 1994 mais 30 anos. 2024. Mais 3 anos e meio de tribulação que ele vai atrapalhar a gente aí. 2027,5, ok? Então são cálculos aproximados, que significa que Jesus vai nos dar a data mais precisa à medida que a gente estiver se preparando para a volta dele e se santificando. Então o lema é arrependimento dos pecados, redenção a Deus, não aceitar a justiça própria. Não entre na presença de Deus dizendo assim, eu sou bom, bonito, famoso. Não Você vai ser perdoado dos seus pecados aceitando a justiça de Deus.
e se rendendo a ele. Aí pronto, aí você ganha o Espírito Santo para enfrentar o anticristo, enfrentar todo mundo e até a morte. Porque Deus começa a transformar por dentro você e você começa a perceber a vida eterna em você e você não tem mais medo da morte. A morte é que nem dormir todo dia, toda noite. Tá bom? Bom, esse é o que eu queria mostrar. Se alguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar a live. Não, tá bom. Vamos lá. Tá ótimo, maninho. Sem mais perguntas. Agora eu vou ler o que você escreveu aí. Tá, vou parar. Tá, eu vou parar aqui.